Boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do OSC em Pauta. Dessa vez, um momento especial que a gente vai fazer o lançamento do livro Fortalecimento da Sociedade Civil, Reduções das Barreiras Tributárias. Muitos de vocês já acompanharam o desenvolvimento dessa pesquisa e nos ajudaram com contribuições muito generosas nos momentos dos relatórios parciais e finais. Eu queria, antes da gente começar a fazer a abertura, um contexto. Essa pesquisa ela foi desenvolvida no âmbito do projeto Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, que é um projeto feito pela Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada, aqui da Fundação Getúlio Vargas, Direito São Paulo, em parceria com o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e tem o apoio do IPEA. E a gente tem os patrocinadores que nos ajudaram, né, têm apoiado no desenvolvimento desse projeto, a União Europeia, o próprio GIF, a própria FGV, o Instituto Arapiaú, o Instituto CIA, Instituto de Cidadania Empresarial, ICE, e Fundação Lehman. Eu sou a Aline Souza e eu faço a coordenação executiva desse projeto aqui na Getúlio Vargas, e a gente tem atuado junto com o GIF em 4 frentes: comunicação, conhecimento, depois comunicação, articulação e incidência. E em torno de 4 temas no guarda-chuva da sustentabilidade econômica das organizações. São temas relacionados à sustentabilidade econômica, tanto de fonte pública, como é o caso da pesquisa do marco regulatório das organizações de sociedade civil, quanto fonte de financiamento privada. E aí a gente tem 3 pesquisas que já tiveram aí suas entregas, que são os fundos patrimoniais, incentivos fiscais, e hoje é o tema do ITCMD. Eu queria convidar para subir ao palco o diretor da escola, Oscar Vilhena Vieira, para fazer a abertura, junto com o secretário-geral do GIF, José Marcelo Zac, e a Aline Viotto, que é a coordenadora de advocacy do GIF. Fica um de cada lado, e eu vou sentar do seu lado, e a Aline do lado do Oscar. Pode ficar aí. Deixa eu te dar um microfone, né? Aline, senta com o Oscar, por favor. A gente vai ficar aqui, a Aline do GIF com o Oscar da GV e eu com o Zé. Uma questão de contexto para vocês também, com relação à pesquisa. A gente sempre tentou desenvolver a ideia de pesquisa jurídica aplicada. Então, ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, a gente buscou sempre interagir com organizações da sociedade civil, gestores públicos. Então, alguns representantes da Secretaria de Fazenda acompanharam os relatórios parciais da pesquisa. Então, para a gente, é uma entrega importante fazer com vocês, mas se sintam parte desse produto que a gente publiciza hoje. A gente está com transmissão ao vivo pelo site da GV, no YouTube, e também pelo Jota. Então, se algum colega não pôde vir, vocês quiserem avisar que está transmitindo, podem avisar. A gente vai ter uma programação sucinta, um coquetel no final. Vocês vão ter oportunidade também de se manifestar, e eu vou fazer a condução da agenda de hoje. Eu queria convidar para começar a abertura o professor Oscar Vilhena, por favor. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu queria dar as boas-vindas à pessoa da minha querida amiga Dora, que é um pouco alma desse, não só desse grupo, mas de tantos outros, né? Mas dar boas-vindas a todos que vieram hoje para o lançamento desse livro, né? O trabalho que nós começamos há diversos anos sobre sociedade civil, ele parte de uma premissa de que a sociedade civil é uma esfera absolutamente fundamental para a qualidade da democracia, né? Nós temos sistemas políticos que funcionam a partir de regras democráticas, mas nós temos sistemas políticos que vivem as regras da democracia. E a sociedade civil, sem dúvida nenhuma, é um elemento não só irradiador das práticas democráticas, mas também um elemento fundamental na defesa daqueles grupos que, muitas vezes, ficam vulnerabilizados pela própria prática democrática. Nós temos que pensar que tanto a política quanto o mercado são esferas da vida onde o que se leva,
né, o ethos de cada um deles, no caso do mercado, que é a maximização do lucro, e, no caso da política, a maximização do poder, muitas vezes eles vão se dar em confronto com uma outra gramática, que é a gramática dos direitos, que muitas vezes é colocada de lado. E onde a sociedade civil tem uma função mais fundamental é em trazer luz para esses grupos que ficam vulnerabilizados face a um sistema ou face a outro sistema, né? E, portanto, em sociedades que temem a democracia, vamos dizer assim, a sociedade civil tende a ser a primeira a ser vitimizada, tá? A primeira a ser atacada. Nós tivemos uma onda de regimes autoritários pelas quais nós passamos e nós sabemos o quanto as organizações da sociedade civil foram constrangidas de funcionar. Mas também nós podemos perceber que, nas últimas décadas, alguns mecanismos mais sutis de constrangimento da sociedade civil foram colocados em jogo. E esses mecanismos sutis estão relacionados com a própria infraestrutura legal, que muitas vezes não proíbe o funcionamento das organizações da sociedade civil, mas dificultam esse funcionamento, ou criam mecanismos pelos quais ela não consegue se tornar o quê? Autônoma, sustentável. E isso é que nos levou a alguns anos. Quantos anos, Aline? 2,5. 2,5. Não, 2,5 desse projeto, há 5 anos, né, a pensar quais são os mecanismos desta teia legal, dessa teia institucional que tem dificultado e, eventualmente, inviabilizado que as organizações da sociedade civil brasileira consigam não só serem sustentáveis, mas, sobretudo, terem autonomia em relação ao campo da política e ao próprio campo do mercado, tá? Então, esse foi o objetivo que nos trouxe, que fez com que a Fundação Getúlio Vargas criasse um centro voltado ao estudo especificamente do marco legal da sociedade civil. Evidentemente que, em momentos mais agudos de crise política, como o que nós vivemos nesse momento, não só no Brasil, mas se pensarmos em tantos outros países onde nós temos lideranças muito hostis à democracia, a sociedade civil se torna ainda mais vulnerável, tá? E, portanto, o trabalho que tantos de vocês fazem, tantos de nós estamos engajados, se torna um trabalho ainda mais importante, tá? Então, é nesse contexto do direito à própria liberdade de associação, não como uma abstração, mas como uma possibilidade real de qualificar a democracia, é que me parece que esse livro agora vem à luz. Quer dizer, este é o contexto, de que maneira nós podemos preservar as condições para que a sociedade civil possa se desenvolver de maneira autônoma, que a sociedade civil possa se desenvolver com um grau de sustentabilidade. Para quê? Para endereçar aqueles problemas sociais que vão ficando fora da esfera de atenção, muitas vezes, do mercado e, muitas vezes, do Estado. O livro trata especificamente sobre a questão de um imposto, né? De um imposto que foi criado com o objetivo de regular uma coisa que é muito razoável que seja regulado, ou seja, a possibilidade de que as pessoas, ao transferirem a sua renda em vida, eles estejam, de fato, buscando escapar da tributação, da transferência de riqueza de uma geração para outra, né? E é um imposto que existe em todas as sociedades, muitas sociedades são impostos, inclusive, muito mais altos, muito mais elevados do que no Brasil. Só que no Brasil, nós, como em pouquíssimos países, e isso não vou falar porque o Eduardo vai apresentar, mas acho que da pesquisa, 74 países, se eu não me engano, só 3 não fazem uma distinção clara entre essa transmissão entre privados, ou seja, onde a renda de uma geração beneficiará a geração futura dos próprios membros da família, né? E aquela doação que diz respeito ao fomento a esferas de interesse público, né? Essa indistinção
é que faz com que, no Brasil, esse imposto se torne um obstáculo à própria sustentabilidade da sociedade civil. Então, a pesquisa descreve um pouco esse universo e ela vai além na medida em que ela apresenta, né, alternativas, muitas alternativas que já vêm sendo construídas. Quer dizer, o Estado de São Paulo deu passos muito importantes para fazer essa distinção, criando esferas de isenção, pelo menos para algumas categorias de atividade de interesse público, direitos humanos, a cultura, meio ambiente, né? Mas há outros estados onde isso não existe. Então, cria-se também um outro problema, estou olhando aqui, né? Cria-se uma guerra fiscal do ponto de vista das doações para as organizações da sociedade civil. Então, o livro busca não só descrever esse mapa, mas também apresentar diversas soluções, ou coletar muitas soluções que já estão sendo colocadas pelo próprio poder público, para que nós possamos avançar nessa área, né? Então, eu queria dizer, por último, né, que isso, em alguma medida, é a realização, de maneira quase que completa, do ciclo de uma pesquisa aplicada, né? A pesquisa aplicada, ela não se diferencia muito da pesquisa acadêmica no que diz respeito ao rigor, tá? A busca de construção de conhecimento de maneira imparcial e com rigor, mas ela vai se diferenciar profundamente da pesquisa acadêmica a partir do momento da sua publicação, porque aí é que começa a batalha, né? É a partir do momento em que nós temos dados, que sejam dados que retratem uma realidade, é que aqueles que fazem advocacy podem se utilizar disto para tentar construir soluções, para remover obstáculos, para buscar construir uma situação onde, no caso específico, nós possamos ter condições de maior sustentabilidade para a sociedade civil. Eu, antes desse evento, eu estava conversando com a Aline, com o Eduardo, né? E o que nós vamos fazer com isso? Porque essa é a grande pergunta, né? E o Eduardo me falava, bom, tem uma ação agora no Supremo pendente que diz respeito à ausência de uma lei complementar e, portanto, se os estados podem ou não podem tributar. Bom, em que medida isso não pode subsidiar um amicus para que nós possamos tomar parte dentro desse debate que vai se dar no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que essa é a função da pesquisa aplicada, é subsidiar os grupos dentro da sociedade civil que estão dispostos a buscar mudanças, seja na esfera parlamentar, seja na esfera administrativa e, nesse caso específico, na esfera judiciária. Bom, por último, eu queria agradecer ao GIF, essa é uma parceria muito sólida com o GIF, não só pelas nossas coincidências do ponto de vista não só de rota, mas também de ponto de saída e de ponto de chegada, a coincidência total, desde o primeiro momento em que nós e o GIF nos engajamos na realização dessa pesquisa. Agradecer especificamente a Aline e ao Zé Marcelo, que têm permitido que essa cooperação se dê, e também à Aline Souza e ao Eduardo Panuzio, que lideraram essa pesquisa aqui dentro da FGV. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e muito obrigado por participarem desse processo. Obrigado, Oscar. Zé Marcelo. Bom, Somaro, boa noite aqui a todas e a todos. Em meu nome, no da Aline, coordeno o projeto pelo GIF e toda a área de advocacy, Ana Cláudia também na liderança do projeto e todos da equipe do GIF que estão aqui juntos hoje. E, bom, obviamente começar ecoando aqui o Oscar. Antes de tudo, no agradecimento e na satisfação, na alegria dessa parceria, né? Longo curso, tanto pessoal quanto institucionalmente, né? E a Aline e ao Eduardo Panuzio também por toda a parceria e o gosto do trabalho conjunto no cotidiano. E com isso, além de saudar, já falo um pouquinho mais de parceiros, parceiras que estão aqui na sala, né? Dizer que é sempre não só uma honra, mas um conforto ter a tarefa de falar depois do Oscar, porque não há muito, é sempre a tarefa de ecoar, reverberar, endossar e fazer o melhor possível
nisso, né? Então, me poupa de uma boa parte do contexto, né? Dizer que, antes de tudo, ecoar, subscrever e expressar o quanto nos irmanamos na motivação, no sentido do longo curso, da trajetória e dos desafios que estão colocados para nós no momento presente também da agenda da sociedade civil, da democracia e da construção pública no país. E com isso, eu dizia aqui, tentar explorar o que possível de adicionar nesse contexto, né? Eu ficava pensando, acho que aqui a gente tem uma sala com várias pessoas que compartilham também desse longo curso de construção, não só democrática, não só da esfera pública, mas também da pauta da sociedade civil no país, ao longo, eu diria, não só dos últimos anos, mas das últimas décadas, né? E me ocorre começar pelo que está na raiz desse projeto, né? Esse projeto se dá no momento que vem na esteira da aprovação do marco regulatório das organizações da sociedade civil no país, né? Que é fruto de um trabalho de construção do qual participaram também o GIF, a GV, estou vendo aqui a Dora na APF, né? A Paula Fabiane do IDES, Diogo, né? Lá na Secretaria-Geral, na presidência na época, enfim, vários atores de pontos diversos da sociedade que estiveram envolvidos naquela Constituição. A gente tinha aprovação daquilo, que, por sua vez, se dava, né, em um contexto em que os fundamentos de tudo que o Oscar colocava, de liberdades, de garantias, de valorização, de sentido da existência e dos vários papéis da sociedade civil enraizados, ou aparentemente enraizados, né, na experiência de construção pública no país. Então, a gente tinha isso enraizado, né? A gente vinha da aprovação de um marco legal que ajudava a aprimorar, refinar o lugar dessas organizações e desses atores no espaço público e no espaço jurídico do país, os modos de atuação delas e de interface também aprimorados entre elas e o poder público, né? Então, a gente tinha, naquele momento, dois desafios. Quer dizer, fazer com que aquela lei ou ajudar a fazer com que aquela lei pudesse ganhar vida, quer dizer, o desafio de acompanhar a implementação do marco regulatório, junto com outros atores que estiveram envolvidos nisso, né? E, de outro, o que o Oscar colocava, a tarefa de avançar na dimensão da sustentabilidade econômica e da autonomia, né? Eu gosto sempre de dizer, é meio que um bordão, sempre falo desse projeto, que uma das... Agora, aparentemente, nos últimos anos, a gente vê que são mais, mas quando tudo começou, né, uma das lições de casa não cumpridas da construção democrática e pública no país das últimas décadas era a da capacidade de financiamento de uma sociedade civil autônoma, sustentável, etc., pela própria sociedade brasileira, né? E acho que isso está na gênese do projeto, não só reforçar as condições de sustentabilidade no contexto do marco regulatório, mas a dirigir atenções para aquilo que poderia criar condições para reforçar uma trilha que a gente também vem cumprindo, mas, como eu disse, com muito por fazer, de mover recursos privados, recursos da própria sociedade brasileira, na direção de promover essa sustentação. E, quando eu digo privados aqui, eu digo quaisquer recursos que não sejam públicos, não governamentais, né? Então, isso vai desde as condições, né, Paula, João Paulo, lá da ABCR, né, para a disseminação de cultura e prática de doação por 200 milhões de cidadãos e cidadãs no país, né, até as condições para que indivíduos e famílias com mais recursos, para que empresas, para que atores privados corporativos possam também somar sua contribuição, né? Essa é a trajetória que está na raiz, na gênese, no sentido do GIF, criar condições para que a gente expanda o campo de mobilização de recursos privados a serviço do bem público no país e faça disso uma cultura, um exercício que é fundamental. E aqui eu somaria não só para a qualidade da vida democrática, mas para a própria qualidade e efetividade da vida pública, né? A gente tende a ter no país um sentido meio estranho de que a ação pública, a ação governamental, a construção de soluções públicas nos vários temas que nos desafiam emerge, cai do céu, emerge de algum lugar abstrato. Ela, por definição, em qualquer sociedade bem-sucedida, emerge da sociedade, emerge da soma de atores que, no espaço da sociedade como um todo, estão no dia a dia produzindo conhecimento sobre os vários temas da agenda pública que nos desafia e convoca nela, produzindo experimentação, desenvolvendo projetos, né? Está aqui a Célia Cruz, também do Instituto de Cidadania Empresarial, né? Buscando a criação de soluções novas, criando ações concretas espalhadas pelo país, criando modos de cooperação com a gestão pública, ajudando a formar capacidades na gestão pública, em outros espaços, na academia, né? Acompanhando
a ação pública, né? É curioso, porque a gente tem muito de reflexo, né? É muito importante ter transparência, ter controle, ter acompanhamento, etc., né? Mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer os atores que fazem com que isso possa acontecer de fato na prática, no dia a dia. Enfim, todo esse espectro de funções, que é o que vai criar condições, massa crítica, para que a gente possa inovar, para que se encontre caminhos de soluções para os desafios da agenda pública, para que esses caminhos possam ganhar escala, possam penetrar a política pública, né? Isso se nutre, por definição, de uma teia de ação no âmbito comunitário, antes de mais nada, e aí no âmbito da sociedade civil como um todo. Então, não só a qualidade da vida democrática, mas a própria possibilidade de avançar como sociedade se nutre e se lastreia tremendamente em qualquer sociedade bem-sucedida na existência dessa massa crítica, né? Então, está na gênese do GIF, acho que todos nós que estamos aqui, a criação e reforço de condições para que isso possa se materializar e se expandir no país, e isso está na própria essência do projeto. Isso nos leva, portanto, à discussão aqui do ITCMD, né? Depois também não vou aqui entrar em detalhes, porque a gente vai ter a apresentação da pesquisa, mas chamando atenção para isso, antes de mais nada, né, é verdade que outras sociedades, eu falava aqui em sociedades, mas com essa massa crítica, né, tem muitas vezes, na maioria das vezes, né, quando a gente olha os índices globais de doação, né, Paula, o hábito mais enraizado de mobilizar recursos para a esfera pública, né, recursos individuais, familiares, privados, né, mas também é verdade que, por ter isso e por ter essa cultura enraizada, elas também contam com mecanismos legais que não só provêm segurança jurídica, como reforçam as condições para isso aconteça. Por exemplo, diferenciando uma transferência privada de patrimônio, seja em vida, seja na forma de herança, de uma transferência de patrimônio para o interesse público, né? Quer dizer, é do maior interesse da sociedade que a segunda opção possa se materializar. Portanto, não faz sentido tratá-las de forma equivalente, né? E sociedades que entendem o valor da sociedade civil tratam de forma diferenciada exatamente por entender esse valor. Então, no fundo, se trata aqui da gente poder incorporar esse sentido. E, além do ITCMD, o debate do reforço de condições para a criação de fundos patrimoniais, de endowment de recursos de longo prazo para a manutenção da sociedade civil, de novo aqui partilhando com Dora, com Paula, né, Priscila Pasqualini, lá do PLKC Advogados, vários outros atores que estiveram ao longo desse último ano, 2 anos, também dedicados à aprovação da nova legislação de fundos patrimoniais, e agora a tarefa de, né, colocá-la a ganhar vida, né, e a discussão de incentivos fiscais para pessoas físicas nesse mesmo olhar, quer dizer, como ativar melhor esse mecanismo para que a gente possa ter a alavancagem de recursos privados, combinando-se com recursos públicos a serviço de expandir os nossos modos de produção de bem público. Então, a gente volta o foco para isso, essencialmente nesse sentido que, bom, temos as garantias, né, temos um marco regulatório aprimorado, é preciso colocá-lo em funcionamento, mas ele está aí, né? Como que a gente avança no passo de reforçar as condições para que a própria sociedade brasileira possa expandir a sua ação e o seu empenho para a criação de sustentabilidade, de laço para a autonomia que a gente escreveu aqui, para o cumprimento de todos os papéis que eu mencionava aqui, né? Acho que, e aí, só somando, antes eu ia concluir, mas isso é uma coisa importante, que é só pegar também o gancho da dimensão da pesquisa aplicada e do que a gente faz com ela, né? Eu citei aqui algumas pessoas e é sempre arriscado, temerário, porque há outras pessoas aqui que têm acompanhado e mais que acompanhado, levado esse processo em conjunto. Então, o GIF se vê sempre cada vez mais, basicamente como um espaço, uma plataforma para que a gente possa produzir ação combinada e fortalecer esse ecossistema de filantropia, de investimento social, da sociedade civil, do terceiro setor no país. Então, o projeto, já na largada, dá origem a um grupo de ação que se articula em torno dessas agendas e de outras agendas no interesse dessa pauta que eu descrevia, né? Então, atores que eu citei e outros atores vêm caminhando juntos nesse processo, né? Acho que o exemplo da Lei dos Fundos é um belo exemplo de um esforço de advocacy com frutos, né? Ganhando terreno, há muito por avançar, mas a gente vai ganhando terreno, né? Um esforço de comunicação, e aí isso se casa com o esforço de todos nós. Quer dizer, aqui a gente está no plano do debate jurídico, mas é um plano do debate da sociedade, né? Que é chamar sempre a atenção para a importância desses papéis e, portanto, para o reconhecimento que vai dar laço para mudanças que a gente defende, né? A gente já vem trabalhando no Rio, aqui em São Paulo, junto a parceiros em outros estados, né? E no plano nacional, está aqui o JP também da BCR, em levar essa temática do TCMD no plano do Congresso Nacional e de governos estaduais, da Assembleia Legislativa. Saudar aqui o Dr. Carlos Gomes Neto, da Secretaria de Fazenda. Tivemos recentemente uma reunião muito positiva com o secretário adjunto de Fazenda aqui de São Paulo, Milton Santos, e com o vice-governador Rodrigo Garcia, né? Ademar Bueno, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, também parceiro interlocutor de outras caminhadas, e presente aqui. Está aqui o João Rezende, lá do gabinete da deputada Marina Elou, aqui em São Paulo, né? Como eu dizia,
dialogando com parceiros e interlocutores no Rio e em outras esferas. Então, só chamar atenção para isso, né? Acho que tem uma beleza desse projeto e, eu diria que do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, mas de toda a essência de um esforço que a Escola de Direito faz e que nos alegra ainda mais na parceria, que é essa capacidade de produzir pesquisa aplicada e conectá-las com esforços diversos de ação no debate público, de ação na formação de políticas públicas, o aprimoramento do nosso ambiente legal em várias dimensões, né? Então, só somar isso no sentido aqui de agradecer a todo mundo que tem estado junto nisso e convidar para que a gente dê sequência. E eu terminaria, eu acho, e aí conectando com o início da minha fala, da fala do Oscar, né, a gente vive um momento em que a boa notícia é que fazemos progressos, né, nessas várias coisas que eu mencionei. Temos uma lei de fundos patrimoniais recentemente aprovada. O Estado de São Paulo, há alguns anos, moveu e fez um avanço bastante concreto no tratamento do TCMD em face da sociedade civil. Temos um diálogo, um canal aberto muito positivo, no sentido de mover mais degraus no aprimoramento desse tratamento. O Rio avançou no plano legislativo, agora toda a dificuldade também de implantação concreta da lei, mas fez avanços, né? Enfim, podia continuar, mas a essência leva tempo, né? A gente sabe que processo legislativo é processo legislativo, né, Dora? Né? Mas a gente pode aqui elencar avanços. A má notícia é que os pressupostos de que o ambiente legal e de garantias a liberdades e a valorização, o sentido da própria existência da sociedade civil que a gente imaginava dados quando o projeto começava, não parecem estar tão assegurados assim, seja no debate público amplo, seja em contextos diversos da interface entre, eu ia dizer aqui entre organizações da sociedade civil e governos, mas nesse caso eu diria entre governos e organizações da sociedade civil nos últimos tempos, né? Então, para nós é muito claro que é preciso somar, a gente vive um contexto meio dual, que é, de um lado, dar sequência a todos esses esforços, como estamos aqui hoje fazendo, porque, enfim, há que seguir construindo, né, e galgando degraus, e, ao mesmo tempo, voltar esforços para defender os alicerces, para defender aquilo que ampara e que enfim, define a base, ou a laje, ou o solo, sobre o qual esses degraus que a gente escreve aqui podem ser galgados. Então, estamos também muito conectados com parceiros e no âmbito do GIF, com essa tarefa. Acho que é uma tarefa dual, mas, enfim, nunca foi trivial, né? E com a convicção de que, eu falei aqui de alicerces, de raízes, se supõe que são coisas que penetraram o solo, né? Que não se desfazem assim tão facilmente. Então, de que a sociedade brasileira saberá exercitar os anticorpos e sair desse momento de fragmentação e de hostilidade para um contexto de exercício pleno de liberdades e de compreensão, termino com isso, do valor delas e do valor da pluralidade, né? A gente sempre fica ali no GIF, o GIF é um espaço que tem uma rede muito plural, né? Então, aqui é sobre afirmar sentidos comuns. Primeiro, o espaço onde todos podemos coexistir e atuar na esfera pública com respeito mútuo, com garantias, com liberdades, né? E, segundo, é um espaço onde podemos atuar na direção de objetivos que são objetivos compartilhados da coletividade. Produzir um ambiente democrático aperfeiçoado, um ambiente de direitos, de liberdade, de oportunidades universais, todo mundo pode ter, independente da condição de nascimento e etc., de quaisquer outras condições, né? De extrair daí desenvolvimento compartilhado, enraizado, duradouro, sustentável, que se materializa efetivamente no sentido pleno da palavra desenvolvimento. Bom, isso são objetivos que nos definem como coletividade, e dentro deles se faz todo o debate plural e todo o debate político, inclusive, né? Dentro deles, quais são as prioridades, quais são os melhores modos de produzir isso, etc., né? São a própria essência do debate público. E ele será tão mais rico quanto mais diverso, quanto mais plural e quanto mais concedendo a todos os atores não só o direito, mas a possibilidade concreta, que é hoje sobre isso, de exercitar a voz, o ponto de vista, de trazer o seu aporte para essa construção, né? O sentido fundamental de que, se é assim, se produz mais bem público no fim do dia do que se qualquer um ou qualquer uma de nós estivesse sozinho dando as cartas, ou sozinha, né? É um sentido que precisa ser reafirmado e reafirmado e reafirmado nesse momento do país e do mundo. Acho que a nossa ação, aqui nessa sala, sobretudo, é essencialmente sobre isso, e quero crer que hoje a gente soma mais uma contribuição nessa caminhada, como eu dizia, de longo curso. Então, agradecer de novo e passar aqui a bola para a Aline, com um obrigado imenso de parceria. Eu queria passar para a minha xará, a Aline Viotto, porque, além do lançamento do livro, a gente tem hoje uma apresentação da Frente pelo ITCMD. Então, se você puder, Aline, contar sobre essa iniciativa, e aí a gente encerra essa mesa. Tá, obrigada, Aline. Bom, acho que é uma felicidade enorme estar aqui.
com tantos parceiros e parceiras dessa caminhada. E acho que essa ação é justamente sobre isso, né? A gente não está sozinho no mundo. A gente quis construir, desde o início, esse projeto de forma coletiva. A gente queria somar com organizações que têm refletido e que têm atuado sobre esse assunto, né? Esse não é um debate que surgiu com esse projeto, né? É um debate muito anterior e que tem aí reflexões e acúmulos feitas por tantas outras organizações, né? E é importante respeitar e, ao mesmo tempo, somar forças nisso. Então, essa ideia da gente atuar em conjunto foi construída desde 2017, quando a gente criou o grupo, que a gente chama aí o grupo carinhosamente de Sustenta OSC. E desde então a gente tem se encontrado com uma periodicidade, né, nesse grupo, no início mensal, depois acho que bimestral, e a gente tem refletido sobre, né, desde debater as pesquisas, né, debater resultados, trazer outras perspectivas, mas também para além de como que a gente pode aprimorar a produção de dados, né, ou de que dados a gente precisa, né, ou do que faltava, né, para essas avaliações, a gente também começou a discutir como que a gente poderia atuar em conjunto, né, qual era essa agenda conjunta e como a gente poderia atuar em conjunto. Então, esse grupo é um grupo de organizações que tem discutido cultura de doação e que tem discutido também como a gente pode aprimorar esse ambiente para ampliar as doações privadas, né, para as organizações e, no limite, aprimorar a sustentabilidade financeira das organizações. Então, a gente está falando aqui de uma articulação de organizações que querem discutir essa agenda e querem propor mudanças. E aí, mudanças que a gente tem discutido nos mais diversos âmbitos, como o Zé bem antecipou, né? A gente tem discutido isso desde no nível estadual, né, do que é a competência dos estados para regular, de ampliar as isenções, né, ou de alguns casos de criar as isenções também, que há estados que, na verdade, é a minoria, né, que tem hipóteses de isenção para as doações, mas também de discutir isso no âmbito federal, ainda mais nesse contexto de uma reforma tributária, que a gente ainda não sabe muito bem qual vai ser a proposta, mas também que a gente tem acompanhado esse assunto nesse âmbito. Então, essas são organizações parceiras nossas, né, são várias organizações que compõem o grupo, que têm atuado. A gente fez um convite para que 3 organizações estivessem hoje aqui e falassem em nome dessa coalizão, dessa frente aí que a gente está chamando de Frente Ação e TCMD, porque são organizações que são organizações com perfil associativo mais amplo, mas que não são só elas que estão compondo aqui, mas acho que elas trazem uma boa pluralidade, daí, né, nessa ideia de pluralidade de vozes, acho que elas também trazem uma boa pluralidade do campo aí do terceiro setor dessa frente. Então, é isso. Obrigada. Queria agora convidar para a gente conhecer os resultados da pesquisa e convidar o Eduardo Panúzio, que foi o pesquisador aqui da Fundação Getúlio Vargas responsável por coordenar essa pesquisa. E agradecer também, porque foi uma alegria trabalhar com ele nesses meses. E boa apresentação. Obrigado, Aline. Na verdade, eu sou o porta-voz aqui de uma equipe grande de pesquisadores, né? E que eu estou com esta missão um tanto difícil de conseguir fazer um pouco os highlights dessa publicação que vocês vão receber daqui a pouco, se já não receberam, acho que na sequência. E, inclusive, para boa parte de vocês que talvez já estejam um pouco cansada de escutar a gente fazer essa apresentação, porque ao longo desse trabalho, né, a Aline pontuou isso, a gente foi discutindo cada um dos achados e tentando refinar com um grupo de organizações, pesquisadores, enfim, que ajudaram muito nesse processo. Então, eu pedi lá na entrada que fizessem lá no detector de metal, um detector de tomates também, para que não arremessassem contra mim, mas eu prometo tentar ser bem breve nesta apresentação. E acho que começo só recordando, acho que a inquietação para esse trabalho, né, que é aparentemente um tanto técnico, né, sobre TCMD, ele vem de uma percepção aqui na escola e compartilhado com vários de vocês, que as organizações da sociedade civil, embora sejam fundamentais não só para a democracia, mas para o próprio desenvolvimento do país hoje, vem dando um conjunto de sinais de que talvez a sua sustentabilidade esteja em xeque entre nós, né?
A rigor, nós nunca estivemos numa zona de conforto, né? Está aqui o IDES, né? A Paula coordenou uma pesquisa sobre doações em 2015, a Doação Brasil, que mostrou, né, naquela época, medindo um pouco doações individuais de pessoas físicas, que embora o brasileiro doe, ou seja, há uma cultura de doação já instalada no Brasil, mas a gente ainda mobiliza, do ponto de vista proporcional em relação ao PIB, muito pouco da nossa riqueza nacional na forma de doações, né? Naquela época, acho que se estimou algo como 0,23% do PIB em volume de doações individuais. Isso representa talvez 1/3 do que se mobiliza em relação ao PIB no Reino Unido e 1/7 nos Estados Unidos. Então, é um desafio muito grande em relação a aumentar este volume de doações. Mas, mais do que isso, quando a gente começou o projeto, a gente tentou buscar alguns indicadores a respeito como é que estaria tendo este fluxo, né, de recursos privados para organizações da sociedade civil. E, embora a gente não tenha uma base de dados muito sólida, o que a gente consegue é ter algumas fotos de alguns aspectos que deram sinais bastante preocupantes. Não fosse já bastante alarmante o dado de que o financiamento público vinha caindo muito no período de 2014 em diante, né? Os dados do IPEA mostram que houve um tombo de mais de 80% no volume de recursos federais que foram direcionados ao fomento de organizações da sociedade civil nesse período. Havia também evidências de que talvez estivesse acontecendo mesmo no financiamento privado, né? O próprio GIF, que faz um trabalho excelente no censo GIF, de mapear como é que é o comportamento dessa sua rede de investidores sociais, mostrando que nesse mesmo período, né, de crise econômica, crise política no Brasil, havia já uma queda de algo como 30% nas doações a organizações da sociedade civil. E quando a gente foi olhar, bom, como é que será a doação internacional, que também é uma fonte de financiamento importante aqui no Brasil, a gente conseguiu dados bastante interessantes do Banco Central, né, porque todas as doações têm que passar por uma operação de câmbio no Banco Central, que mostravam também números bastante preocupantes, ou seja, neste mesmo período, 2014 e 2016, uma queda de aproximadamente 40% no volume de doações estrangeiras que estavam vindo para o Brasil. Então, esta inquietação que levou a gente à pergunta, né, o Oscar sempre desafiando a gente aqui, como é que a gente consegue reverter esse cenário? Ou melhor, que contribuição talvez o direito, né, o ambiente legal pode dar para que a gente consiga ajudar a transformar esta realidade no Brasil? E aí, portanto, quer dizer, antes da gente começar a pensar em incentivos às doações, a gente falou, vamos começar a olhar o que há de desincentivos presentes aqui entre nós hoje. Quer dizer, quais são os obstáculos do ponto de vista legal para um indivíduo ou uma organização que queira abrir parte do seu patrimônio pessoal e destinar a uma organização da sociedade civil? E, sem dúvida nenhuma, o principal obstáculo que apareceu desse mapeamento, ele atende pelo nome de TCMD, né? O chamado Imposto Transmissão, Causa Mortes e Doação, que é o nosso Imposto sobre Heranças e Doações no Brasil. Ou seja, ao invés da gente, né, como a gente brinca um pouco, estender o tapete vermelho para alguém que está disposto a fazer um ato de generosidade como esse, a gente acabou instaurando uma espécie de pedágio que, na prática, acaba desincentivando muito esse tipo de operação. E, portanto, a partir dessa constatação é que a gente começou a nossa pesquisa em 2017. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar o meu. Que foi uma pesquisa bastante ampla, em que a gente, primeiro, tentou traçar um diagnóstico a respeito deste panorama legal, né, do ITCMD, uma pesquisa em duas frentes, uma frente normativa e uma frente econômica. Na normativa, fizemos um grande banco de dados, compilando informações tributárias de 75 países. Na frente nacional, sistematizamos todas as legislações estaduais de TCMD, desde leis, decretos, portarias, enfim, um trabalho bastante extenso de sistematização dessas legislações. Olhamos também um pouco como é que eram os trabalhos legislativos, não só a respeito da Constituição de 88, mas de tratamentos anteriores, resoluções do Senado, ainda sob épocas de constituições anteriores, para entender que debate, afinal de contas, houve no país quando se criou a questão da tributação das doações. E também um grande trabalho de avaliar como são as tendências jurisprudenciais, né? Quer dizer, uma pesquisa grande nas decisões e nos precedentes do STF e do STJ.
Esse dado foi complementado, acho que um perfil das pesquisas que a gente tem feito hoje, né, um pouco multidisciplinar, então, com uma frente econômica também, de tentar levantar dados, afinal de contas, quanto é que se arrecada com o ITCMD, e mais especificamente com o ITCMD sobre doações, para que, com isso, a gente venha a ter um conjunto de subsídios que permitissem desenvolver propostas de aperfeiçoamento que estejam bem ancoradas, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista fiscal. Ao final, e acho que é isso que a gente está entregando aqui hoje, né, eu brinco que uma das constatações mais interessantes dessa pesquisa, que é depois de 2 anos e meio escarafunchando tudo o que vocês podem imaginar sobre TCMD, a gente não encontrou um único artigo ou uma única pessoa que defenda o ITCMD sobre doações a organizações da sociedade civil, né? O que só contribuiu para reforçar ainda mais um pouco a nossa perplexidade em relação a essa forma de tributação. E, por outro lado, confirmar essa percepção, ou seja, o ITCMD ele foi pensado, sobretudo, como imposto sobre herança, né? O Oscar já adiantou isso, o Zé também complementou, né? Ele se estende às doações, basicamente, a fim de evitar a elisão fiscal que poderia ocorrer se a pessoa pudesse doar em vida ou bem para os seus herdeiros, e, portanto, deixar de recolher o imposto no momento da sua morte, né? O grande problema é que as legislações, ao fazerem isso de forma acertada, elas esqueceram de distinguir aquelas doações feitas entre particulares, entre pai e filho, enfim, né, entre sucessores, daquelas doações em que o indivíduo, de fato, ele se desprende de uma parte do seu patrimônio para uma finalidade de interesse público, para uma doação a uma organização da sociedade civil. E, com isso, a gente chega hoje, por exemplo, com talvez seja um dos maiores anacronismos da nossa legislação tributária, que é a tributação sobre esse tipo de doações. Olhamos para isso e nos perguntamos, afinal de contas, será que isso acontece só no Brasil, né? E aí, portanto, a nossa pesquisa internacional. Então, a partir desse banco de dados com informações sobre 75 países, o que a gente concluiu, primeiro, são três principais coisas aqui nesse rápido sumário, né? O primeiro é que a maioria dos países sequer tem um imposto sobre doação, né? Porque, geralmente, quem tributa doação é quem tributa herança. E, infelizmente, né, saiu uma matéria da Economist alguns anos atrás, talvez algum de vocês tenham visto, o próprio imposto sobre heranças está caindo em desuso. Embora seja um bom tributo, né, do ponto de vista, sobretudo, de justiça distributiva, vários estados estão abrindo mão dele. Então, nessa nossa pesquisa, dos 75 países, apenas 30 tinham um imposto sobre doação. E todos eles também tributavam herança. O segundo achado é que os que tributavam doações e heranças, quando faziam para valer, né? Vocês podem ver ali, a alíquota mínima média, né, da mínima é 6,9%, enquanto a alíquota máxima média é 28,6%. Havendo estados, né, talvez eu não vá lembrar aqui todos, mas a Alemanha, por exemplo, chega a 50% em algumas hipóteses, o Japão a 55%, a França, em alguns casos, a 60%. Essa alíquota do tributo, né? Se a gente comparar isso com o Brasil, em que a alíquota máxima é 8%, e vários estados, por exemplo, ainda estão longe desses 8%, né, tributam a 2%, a gente vê uma diferença muito grande. E, por fim, a terceira, e talvez o mais importante achado para nós aqui, é que entre esses 30 que tributavam doações, quase a totalidade deles desonerava as doações quando feitas às organizações da sociedade civil. Ou seja, desses 30, 26 davam um tratamento diferenciado, a maior parte deles na forma de isenção, para essas doações, e a gente acabou identificando apenas 2 países que tinham um sistema tributário mais ou menos parecido com o do Brasil, que era a Coreia do Sul e a Croácia. Então, não é exatamente uma jabuticaba, mas está quase lá. Então, a partir desses dados é que a gente identifica, né, o que acabamos chamando de um duplo equívoco da política de tributação de doações no Brasil e heranças, né, que, de um lado, a gente tributa pouco quem podia e talvez devesse estar sendo tributado, e nós tributamos muito aqueles que não deveriam estar sofrendo nenhum tipo de tributação. A complicar esse sistema um pouco mais, aí voltando um pouco para o panorama do Brasil, a gente percebeu, primeiro, que o ITCMD é um imposto estadual. E até hoje, quer dizer, decorridos mais de 30 anos da Constituição de 88,
ainda não foi editada uma lei geral, né, com normas uniformes em todo o território sobre o ITCMD. Isso tem sido feito, isso tem gerado que a maior parte dos estados estejam legislando de forma bastante autônoma e, às vezes, contraditória nessa matéria. Alguns exemplos que são detalhados na publicação, né? Então, por exemplo, esse primeiro mapa contrasta os estados que adotam alíquotas fixas, né, um único percentual sobre as doações, daqueles que adotam alíquotas progressivas, né? São 14 no primeiro caso e 13 no segundo. Quando a gente vai tentar entender qual é o percentual da alíquota do ITCMD, esse mosaico, né, regulatório começa a ficar mais colorido ainda, né? Vocês veem que há estados que variam de alíquota de 2%, até alguns, são 10 estados que chegam no patamar máximo de 8% hoje. Onde talvez a gente encontre alguma maior uniformidade é a definição de quem é o contribuinte, ou seja, quem é que tem o ônus de pagar o imposto, né? A grande maioria dos estados coloca esse ônus no donatário, ou seja, na própria organização da sociedade civil. Apenas um estado, o Rio Grande do Sul, é que o contribuinte é o doador. Mas mesmo esta regra, que parece, bom, então eu já sei, o contribuinte é sempre o donatário, ela é relativizada porque a gente vai encontrar 10 estados no Brasil que tem aquilo que a Mariana Vilela chamou de regra de inversão do contribuinte. Ou seja, o Estado traz uma regra que é bastante capciosa, porque é difícil para as organizações conhecerem, falando o seguinte: o contribuinte é o donatário, mas se o donatário estiver sediado em outro estado que não o meu, o contribuinte passa a ser o próprio doador. Então, a gente tem essa situação inusitada em que o doador, não só ele teve que abrir mão de parte dos recursos na forma de doação, como ele tem que ou recolher o ITCMD ou, eventualmente, ser surpreendido com um fiscal batendo a sua porta e ele atuando por não ter recolhido esse tributo para os cofres estaduais. E, por fim, quer dizer, no tema que mais toca aqui interesse nosso, que é que estados trazem algum tipo de tratamento diferenciado para as doações às organizações da sociedade civil. E aí a gente encontra apenas 9 estados no país que trazem esse tipo de tratamento diferenciado. E mesmo nesses casos, esse tratamento diferenciado, primeiro, ele está geralmente circunscrito a algumas áreas temáticas. Então, você tem um estado que dá isenção a organizações que trabalham com infância, outros que apenas que trabalham com cultura e assim por diante. Então, não há, ou talvez com exceção agora do Rio de Janeiro, mais recentemente, mas poucos estados que tenham algum tipo de isenção que cubra de forma universal as organizações da sociedade civil. E, mais do que isso, essas isenções, em geral, estão atreladas a procedimentos excessivamente burocráticos, né? O caso, talvez, um dos mais emblemáticos é São Paulo, e eu destaco São Paulo porque São Paulo vive um pouco nessa contradição. De um lado, ele tem uma das legislações mais avançadas e, de outros, algumas coisas bastante surpreendentes, né? Então, por exemplo, uma organização de direitos humanos, que, a princípio, tem isenção do ITCMD em São Paulo, mas, para ela conseguir exercer essa isenção, ela primeiro precisa ir à Secretaria da Justiça e se inscrever no Cadastro de Identidade de Direitos Humanos. A hora que ela está inscrita no cadastro, ela precisa voltar à mesma Secretaria da Justiça e obter um certificado de reconhecimento de entidade promotora de direitos humanos. Por que tem 2 cadastros iguais da mesma secretaria? É uma questão curiosa para a gente investigar. A hora que ela percorreu esses 2 cadastros, ela pega o certificado da Secretaria da Justiça, corre até a Secretaria da Fazenda e entra com o pedido de isenção. E ela tem que ficar repetindo esse périplo anualmente. Quer dizer, algo muito difícil, quer dizer, bastante oneroso para as organizações e para a própria administração estadual, e que, na prática, acaba limitando o exercício desse direito por um conjunto grande de organizações. E aí a dúvida seguinte que a gente colocou, falou, bom, então temos, quer dizer, um sistema que é um pouco na contramão das tendências mundiais, é um sistema altamente complexo do ponto de vista regulatório, pelo menos do ponto de vista nacional, cria muita insegurança jurídica e um custo de conformidade muito grande para as organizações. A última dúvida é, afinal de contas, será que isso se justifica, pelo menos do ponto de vista de arrecadação? Quanto é que o Estado consegue arrecadar com o ITCMD sobre doações a organizações da sociedade civil? E aí a gente fez um trabalho de fazer, via Lei de Acesso à Informação, a pesquisa com todos os 26 estados e Distrito Federal. Infelizmente, a gente não conseguiu dados de qualidade de todos eles, mas pelo menos de 11 estados a gente tem dados bastante significativos, né? E aí esse quadro revelou o seguinte. Primeiro,
O ITCMD, em geral, pega aí, ITCMD, doações, heranças, tudo, ele é um imposto muito pouco relevante na composição do orçamento público hoje. Para vocês terem uma ideia, tudo que é arrecadado como ITCMD corresponde a menos de 1% das receitas estaduais na média. Alguns estados ele é um pouquinho maior, outros estados um pouquinho menor, mas, em geral, ITCMD é um imposto pouco relevante, o que faz com que as administrações tributárias deem pouca atenção para isso, o próprio campo acadêmico também se dedique pouco sobre ITCMD. Né? Quando a gente começou essa pesquisa, a gente foi ver, praticamente não existem monografias publicadas sobre ITCMD até hoje. Há um conjunto grande de produção científica sendo feita sobre ICMS, por exemplo, né? Porque é um imposto aí sim que gera muito recurso para o Estado, mas sobre ITCMD, muito pouco. Então, esse é o primeiro dado relevante. ITCMD ele é um imposto de pouco significado econômico na composição do orçamento público. Mas a pergunta seguinte que a gente queria responder é, afinal de contas, especificamente sobre doações a organizações da sociedade civil, quanto se arrecada? Este dado, nenhum dos estados conseguiu responder para nós, nenhum dos 26 estados, nem o Distrito Federal. No entanto, a gente conseguiu buscar alguns números que nos dão um retrato aproximado disso. E esse é o caso, por exemplo, de São Paulo, que foi um estado que foi muito transparente no fornecimento de informações a esse respeito. Né? Então, dados de São Paulo. São Paulo é interessante porque 1/3 do ITCMD arrecadado nacionalmente é feito aqui em São Paulo. Então, eu acho que ajuda a gente a entender um pouco a composição desse tributo. Esses dados são de 2016. Então, em 2016, São Paulo arrecadou algo como 2,3 bilhões de reais com ITCMD. Então, a primeira pergunta que a gente fez é quanto disso se refere a heranças, quanto disso se refere a doações. E é quase 50-50. Né? Vocês veem que, nesse ano, 47% foi de heranças, doações, 53%. O dado mais significativo vem na sequência. A gente pegou daquela parte amarela aqui da nossa... Não é bem uma pizza, é uma torta, né? Dessa base, bom, quanto deste volume de doações se referem a pessoas físicas e quanto se refere a doações a pessoas jurídicas? Porque isso, já que o Estado não consegue responder quanto de organização da sociedade civil, pelo menos nos dá uma aproximação. E aí foi esse o dado que mais nos surpreendeu. Está aqui o Rafael Oliva, que foi atrás, que conseguiu esse dado. Quando ele chegou, a gente ficou super espantado com isso. Ou seja, 98% do que é arrecadado com ITC de doações refere-se a doações a pessoas físicas, que vem confirmar aquela ideia. Boa parte dessas doações deve ser adiantamento da legítima, né, no jargão dos advogados, né, adiantamento da herança, que é feito em vida e, portanto, isso sofre tributação. Apenas 2% deste montante é que se refere a doações a pessoas jurídicas. E aqui, veja, eu estou falando de pessoas jurídicas que podem englobar, além das organizações da sociedade civil, cooperativas, empresas, enfim, várias outras formas. Portanto, mesmo que a gente trabalhe este dado aqui como sendo representativo das doações das organizações da sociedade civil, ele deve estar um pouco inflado, é um volume muito pequeno, relativamente irrisório na arrecadação do Estado de São Paulo. O Rafael fez a conta, ele representa 168 centésimos percentuais da receita tributária do Estado de São Paulo. Sumiu aqui na apresentação, mas o dado é, em 2016, tudo que foi arrecadado com o ITCMD de doações a pessoas jurídicas em São Paulo correspondeu a 23 milhões de reais. Óbvio que é um volume significativo, mas se a gente olha os grandes números do Estado de São Paulo, é um número muito pequeno. Antes que alguém acuse a gente de ser muito foco aqui em São Paulo, este mesmo padrão se refletiu nos demais estados que a gente conseguiu dados. Então, a gente teve dados de 11 estados, em todos eles, a participação do ITCMD de doações à pessoa jurídica, como vocês podem ver aqui, ele representa um percentual muito pequeno. Né? Então, isso mostra o quê? Mostra que, se a gente hoje criasse uma espécie de uma isenção geral de ITCMD às doações a organizações da sociedade civil, o impacto fiscal seria absolutamente reduzido no Brasil. Por fim, já me estendi bastante, eu falei que eu não ia gastar mais alguns minutos, como é que a gente faz isso? Né? Se nós temos dados, portanto, mostrando que é possível dar esse passo, quais seriam as formas de conseguir concretizar isso? E aí, primeiro, teve uma preocupação nossa de, na hora de desenvolver propostas, também não querer
criar muito a roda, quer dizer, vamos ver o que já existe no sistema tributário brasileiro que a gente possa, de alguma forma, aderir, pegar carona. E aí a gente lembrou, o Zé discutiu muito isso, né, numa das reuniões, lembrou lá atrás, ainda no começo do projeto, que se a gente olhar, por exemplo, no campo federal, a tributação sobre acréscimos patrimoniais, ou seja, aqueles ingressos que uma organização recebe, já são isentas. Praticamente toda organização da sociedade civil hoje é isenta do imposto de renda. Ninguém recolhe imposto de renda, né? E mais, as organizações estão há muito tempo familiarizadas quais são os requisitos, as exigências para ter acesso a esse benefício, né? Atualmente é regulado por uma lei de 1997. Então, as organizações estão familiarizadas, a Receita Federal já fiscaliza, as organizações prestam contas anualmente, hoje de forma eletrônica. Falou, poxa, então, talvez as nossas propostas devam caminhar, ao invés de criar uma nova coisa, vamos tentar harmonizar a legislação do ITCMD com a legislação do imposto de renda. Então, as nossas propostas seguem basicamente neste mesmo fio. A primeira proposta, né, a gente está tratando do imposto estadual, evidentemente, um dos caminhos mais legítimos é a alteração de cada uma das legislações estaduais. É um processo trabalhoso, que envolve, né, a gente conseguir mudanças em cada um dos estados, mas, por outro lado, mudanças relativamente muito simples, né? No livro isso está bem justificado, mas aqui é basicamente, do ponto de vista de alteração legal, significa incluir, entre as hipóteses de isenção que as legislações já trazem, mais um inciso isentando as doações às organizações. Eu não vou me deter aqui, mas, se vocês pararem para ler, a gente optou aqui por seguir exatamente a redação que já existe na legislação do imposto de renda, né? Os requisitos, portanto, para ter acesso a essa isenção são os requisitos do imposto de renda, que vai permitir, inclusive, um trabalho de cooperação maior entre o fisco federal e o fisco estaduais, um trabalho de supervisão desse benefício fiscal. A gente só fez, talvez, uma diferença em relação à legislação de imposto de renda, deixar claro, a sugestão, inclusive, da Juliana Furini, que está aqui, que este benefício é não só para as organizações que atuam diretamente, né, com os seus públicos, mas também aquelas que são organizações intermediárias, né? Por exemplo, os novos fundos patrimoniais, né, que foi mencionado aqui hoje, em tese, estariam alcançados por essa redação, porque, inclusive, aqueles que atuam por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros também estariam sendo reconhecidos aqui dentro. Para que esta mudança não se transforme numa vitória de pirro, né, eu falei muito da questão da burocracia, né, que a gente já existe em vários estados, e um pouco o drama quem é do Rio está vivenciando lá agora com essa mudança legal, a gente está sugerindo também nesse projeto algumas diretrizes para o exercício desse direito. Então, transformar, primeiro, todos esses procedimentos de reconhecimento da isenção que existem hoje em processos autodeclaratórios, que, como já existem com vários outros tributos, então, ao invés de eu ter que entrar com um requerimento, juntar a documentação e o Estado avaliar se eu preencho os requisitos, é a própria organização que faz essa avaliação, ela se declara isenta e fica sujeita depois à fiscalização, caso descumpra algum dos requisitos ou o Estado tem alguma evidência de que está cometendo alguma irregularidade. Isso já existe há muito tempo, no próprio imposto de renda, essa é a sistemática que já vige há mais de 20 anos entre nós. Então, não tem grandes novidades em relação a isso. A contrapartida desse modelo autodeclaratório, é claro, que é o fisco ter mais informações a respeito desse volume de doações. Então, a ideia é de que fica mais fácil para eu ter acesso ao benefício, mas a ideia é que, periodicamente, uma vez por ano ou com maior frequência, a organização informe o volume, o montante de doações que está circulando, inclusive para que daí o fisco possa ter ações de fiscalização mais eficientes, inteligentes e estratégicas, né? E, por fim, transparência, né? Hoje é muito pouco transparente. Quem quiser, por exemplo, ter acesso às organizações que são reconhecidas como isentas ou imunes ao ITCMD em São Paulo, não encontra essa informação de forma pública, precisa entrar com pedido, lei de acesso à informação, enfim. Então, isso dificulta não só o controle social, mas também aos doadores, né, terem acesso, afinal de contas, para quem que eu posso doar sem ter incidência de ITCMD, né? Então, a ideia também é que esse sistema ele divulgue de forma pública quais são as informações que estão sendo reconhecidas ou se declaram como isentas ou imunes e facilitando, portanto, esse fluxo de recursos. A segunda via é daí no plano federal, né? A Constituição brasileira estabelece que é o Senado quem vai fixar uma alíquota máxima do ITCMD. Isso atualmente hoje é fixada por uma resolução de 1992 que fixa o limite em 8%.
A grande questão é que a nossa Constituição de 88 ela fala que o Senado vai fixar alíquotas máximas, né? Quer dizer, no plural, abrindo a possibilidade de você ter uma diferenciação de diferentes alíquotas máximas. E na nossa pesquisa aqui a gente identificou que no passado o Brasil já fez isso, né? No âmbito, na égide da Constituição anterior, por exemplo, a anterior resolução do Senado estabelecia uma alíquota de 0,5% quando eram doações no âmbito do sistema financeiro, do sistema de habitação popular, né? Então, a partir dessa pesquisa que a gente chegou com a proposta de alterar a resolução do Senado hoje e fixar uma alíquota muito reduzida, 0,5%, para quando se tratar de doações a organizações da sociedade civil. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que não zero logo, né? O grande problema de uma alíquota zero é que a gente estaria, a rigor, concedendo uma isenção por meio de uma resolução do Senado, e aí você tem toda uma discussão um pouco da competência do Senado para fazer isso, né? Então, a gente tentou ser a alíquota mais baixa possível e que tivesse acolhida em algum precedente constitucional nosso, né? Então, como a gente já teve alíquotas vigorando de 0,5% em outras resoluções do Senado, a gente acha isso muito bem defensável hoje, caminhar nesse sentido. Por fim, não vou detalhar as duas últimas medidas que a gente está sugerindo no livro. Primeiro é a edição dessa lei complementar com normas gerais sobre TCMD, né, para conseguir criar maior uniformidade nesse sistema tributário nacionalmente e, sobretudo, regular as hipóteses em que a própria Constituição exige que haja essa lei complementar, sobretudo nas doações que têm alguma conexão com o exterior. E, last but not least, né, mas o mais difícil, mas não custa sempre a gente tentar pensar grande, que é atualizar o sistema de imunidades a impostos que a gente tem no Brasil. A gente tem, hoje, essa imunidade apenas em instituições de assistência social, saúde e educação, né? É uma herança que a gente traz da Constituição de 1946, né? Embora a nossa sociedade civil mudou muito a sua composição, ela cresceu, se diversificou nesses últimos 70 anos, o tratamento constitucional que a gente tem é o mesmo. Então, a gente está querendo fazer uma espécie aqui de uma atualização dessa regra, ou seja, sem alterá-la muito, mas estender esta imunidade não só às organizações de assistência e educação, mas todas aquelas que atuem em áreas de finalidade, reconhecidas como uma finalidade de interesse público, né? É isso. Eu queria, antes de fechar, quer dizer, acho que com esse estudo, um pouco o nosso papel de pesquisa aplicada é tentar dar uma contribuição para que a gente consiga, de fato, enfrentar este um pouco resquício, é um pouco um apêndice, né, que ficou esquecido um pouco na nossa legislação tributária, que parece uma forma relativamente simples da gente conseguir resolver, e temos encontrado a boa vontade de muitas pessoas, tanto no governo, nas secretarias de Fazenda, na sociedade civil. Então, realmente achamos que há uma possibilidade, uma oportunidade para a gente conseguir fazer isso. E queria dizer que isso foi possível graças ao esforço de todos vocês, que acho que inauguramos um novo capítulo agora, mas esse capítulo que se encerra, eu queria também reforçar os agradecimentos aqui, em primeiro lugar, claro, ao Oscar, o nosso diretor da escola, que não é há 5 anos, mas acho que há 7 anos já que ele vem instigando, fomentando e, sobretudo, apoiando a realização de uma linha de pesquisa sobre sociedade civil aqui na escola. São poucas faculdades de direito que têm esse privilégio, então acho que fica aqui esse registro, Oscar. Ao Zé Marcelo, do GIF, também, que tem sido, acho que essa parceria GV-GIF tem sido extremamente bem sucedida, e a gente está começando já, inclusive, a pensar os próximos passos daqui em diante, encerrando-se esse projeto. Agradecer os apoiadores, enfim, o IPEA, a União Europeia, os demais financiadores do projeto, as várias lideranças e organizações, eu não vou citar nominalmente cada uma delas, mas cada um de vocês que estiveram conosco em vários dos debates e produções e reuniões a respeito deste livro que vocês vão receber em breve. As nossas coordenadoras, as duas Alines, tem que chamar a Aline para virar coordenadora aqui desse projeto, a Aline Viotto e a Aline Souza, que estão dia a dia numa batalha incessante para conseguir fazer tudo isso se tornar realidade. Então, obrigado. Mas, sobretudo, eu queria agradecer, eu estou aqui, eu falei no começo que eu sou o porta-voz, mas os verdadeiros autores desse projeto, que são os pesquisadores que trabalharam, escreveram, revisaram, editaram num trabalho sem fim. Então,
Não estão todos aqui, mas acho que está entre nós a Mariana Vilela. Cadê a Mari? Está aqui na minha frente. Estão aqui os três sentados juntos, está fácil. A Mariana Vilela, que coordenou toda a parte de pesquisa da legislação brasileira. O Pedro Carvalho, que ele está na Suíça, deve estar nos vendo aí pelo vídeo, mas que não pôde estar presente aqui, ele está na Universidade de St. Gallen agora. Rafael Oliva, o economista da nossa equipe, que tocou toda a parte dos dados de arrecadação em todos os estados, enfim, conseguiu sistematizar todas essas informações econômicos fiscais, e a Valéria Treza, que coordenou toda a parte de pesquisa jurisprudencial dos tribunais superiores. Então, eles são os verdadeiros criadores, pais e mães dessa obra, e para eles, portanto, eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada, Eduardo. Então, queria convidar para montar a próxima mesa, representando a frente TCMD, a Dora Cunha Bueno, que é presidente da Associação Paulista de Fundações, a Paula Fabiani... só fazer uma menção primeiro. Pode entrar, Dora. A Dora já tem acompanhado esse tema do ITCMD há algum tempo e já colaborou junto com a Flávia Regina, que eu vi que chegou aqui, em mudanças da portaria CAT em outros momentos. Então, muito obrigada, Dora, pelo teu engajamento nessa agenda. A Paula Fabiani, que é a diretora-presidente do IDES. A Paula, hoje, para quem está assistindo online também, estará no programa com Bial, apresentando o tema sobre cultura de doação. Então, muito legal que ela está conseguindo espalhar essa mensagem. O João Paulo Vergueiro, que é o diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recurso. A gente vai montar aqui mais uma mesa, que essa mesa vai encher. Eu queria convidar o João Rezende, que é o chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elou. João, bem-vindo. Carlos Augusto Gomes Neto, diretor de arrecadação, cobrança e recuperação de dívidas da Secretaria de Fazenda. Vai chegar à mesa. Mas não dá pra... Bom, como a gente está com o tempo, enquanto montam a mesa, Dora, posso te convidar para fazer a primeira fala? Obrigada. Boa tarde ou boa noite já? Meus... A todos e a todos. José Marcelo, Aline Viotto, do GIF, Oscar Vilhena, do Direito da GV, que, mais uma vez, nos acolhe aqui com muita alegria. Hoje é um dia especial para o terceiro setor, com o lançamento da publicação Fortalecimento da Sociedade Civil, Redução de Barreiras Tributárias às Doações, produzida em parceria com o GIF e a FGV Direito SP. E, assim, nesse contexto, gostaria de relembrar aos senhores que a APF, Associação Paulista de Fundações, vem, desde 2012, pautando em suas agendas a importância da discussão do tema ITCMD. Quando apresentou, no 7º Encontro Paulista de Fundações, o painel Estímulos e Dificuldades Encontradas pelo Setor em relação às doações, principalmente sobre a incidência de impostos e a ausência de política abrangente de incentivos fiscais, ladeada por Leandro Pampado, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em 2013, participamos de diversas agendas na Diretoria Executiva da Administração Tributária, DEAD, Secretaria da Fazenda, procurando convencê-los da importância da alteração da vigência da declaração de isenção de TCMD para 3 anos e a alteração da mesma para contemplar as OCIPs,
sempre acompanhadas com a indispensável presença de Juliana Ramalho Monteiro, do escritório Matos Filho. Em 2014, ainda na Secretaria da Fazenda, retomamos a questão das perspectivas de publicação das alterações legislativas indicadas através do ofício DEAD 1164 de julho de 2013. E a mesa redonda promovida pela Fundação Getúlio Vargas, apoiados pela PF e o GIF, com o tema Aperfeiçoamento dos procedimentos de imunidade e isenções para OSCs. Em 2015, tivemos novamente uma rodada aqui na GV. Até que, em novembro de 2016, com a efetiva atuação da APF, Associação Paulista de Fundações, em parceria com o escritório Matos Filho, foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Portaria CAT 109 de 2016, que alterava a 15/2003, que disciplina o cumprimento das obrigações acessórias e os procedimentos administrativos relacionados ao ITCMD. Uma grande vitória para o setor. Como puderam constatar, a APF está nessa estrada pela atualização e ou supressão do ITCMD há muitos anos e por experiências anteriores. Conhece muito bem a dificuldade de uma alteração legislativa nesse sentido. Mas é por isso que acreditamos na força da atuação através da representatividade do setor e ciente do benefício que o ITCMD, no melhor dos cenários, deixe de ser devido quando se tratar de doações para as organizações sem finalidade econômica. Portanto, desde há muitos anos, podem contar com o irrestrito apoio da PF. Obrigada. Paula. Bom, eu não preparei um discurso tão bacana e eu não tenho uma história tão longa para contar. Mas acho que o que nos traz aqui, né, e a gente tem feito todo um trabalho aí com vários dos parceiros aqui dessa mesa em relação aos fundos patrimoniais, é também a crença de que se a gente não se unir em torno dessas causas e dos temas que nos são tão caros, a gente não vai conseguir avanços, né? E acho que, em especial, nesse momento de país, nesse momento turbulento, onde a gente, além, como o Zé Marcelo colocou, além de continuar avançando, a gente tem que cuidar dos avanços que a gente já conquistou. Então, acredito muito nessa questão, nessa força de todos juntos em torno de um tema. E tivemos uma experiência, né, dos fundos patrimoniais, de toda a jornada. Foram 8 anos, né, até a gente ter uma lei aprovada. E, claramente, nos últimos 2 anos, a União fez a força e fez com que a coisa acontecesse. E eu acredito que no ITCMD não vai ser diferente, que a gente vai repetir essa história de realmente dar voz para a sociedade civil e conquistar avanços importantes como esse. Claramente, ter uma sociedade civil vibrante, forte, é crucial para a gente ter um ambiente democrático fortalecido e para a gente ter realmente uma sociedade que tem representatividade nas suas questões, naquilo que ela realmente valoriza. Então, todos os movimentos de fortalecimento da cultura de doação e de fortalecimento da sociedade civil são muito bem-vindos e muito importantes, porque é a sociedade civil que vai realmente lutar pelos seus direitos e também ser uma voz importante de controle do Estado e das empresas também. Então, eu acho que essa causa, né, do fortalecimento das nossas organizações e de todas as organizações do nosso setor é crucial para o desenvolvimento do nosso país. E aí, eu acho que entra nessa esteira também, né, o fortalecimento da cultura de doação. E a questão do ITCMD é claramente uma barreira para o desenvolvimento. Muitas vezes, no IDES, a gente ouve doadores falando assim, mas tem que pagar o imposto, e usam até essa questão como algo que é um impeditivo para fazer a doação. Falam, mas são só 4%, no caso de São Paulo. Mas, mesmo assim, né, o doador, o investidor social privado, ele se sente muito lesado. No momento em que ele faz um ato de, às vezes, altruísmo, que ele realmente coloca seu recurso privado à disposição de causas públicas, ele ter um imposto a pagar, é realmente um desestímulo à prática da doação. Então, a gente vê com muita importância
ganhar essa batalha, né? Já temos aí vários caminhos, acho que essa publicação veio realmente somar, porque no processo até dos fundos patrimoniais, uma das coisas que a gente percebeu, a gente precisa de números, a gente precisa de evidência, a gente precisa de propostas legislativas, a gente tem que chegar com a lição de casa feita. E aí, sim, você consegue conquistar espaços de diálogo e, muitas vezes, você tem uma oportunidade, né? A gente teve a infelicidade de ter um incêndio do Museu Nacional que acelerou um processo que estava em curso. Mas, às vezes, essas oportunidades elas estão presentes e a gente tem que estar pronto a responder com rapidez e muita agilidade para conseguir avanços na direção que o setor precisa. Então, espero que não tenha um incêndio, né, para a gente conseguir essa conquista. Né? Já estamos aí com outros incêndios para apagar no nosso país, mas eu acredito que, se a gente conseguir criar uma força conjunta e trazer vozes de todas as causas, né? Essa é uma outra questão, né, Dora? A gente vem conversando bastante sobre isso. Não é a educação, não é a saúde, não é o meio ambiente, é todas as causas, né? O nosso país. A gente está aqui por um país melhor em todas as frentes de atuação. E o setor precisa realmente se mobilizar como setor, né, para ganhar essas batalhas, e não ganhar essas batalhas por subsetor, né, dentro das áreas de atuação. Eu acho que tomara que a gente consiga avançar e também avançar na promoção da cultura de doação, né? Então, acho que quando a gente tivesse essa batalha vencida do ITCMD, claramente a gente vai ter também tá vendo? Agora você não pode usar mais essa desculpa, porque eu acho que realmente falar que 4% é um impeditivo é um pouco de desculpa. Mas, mesmo assim, eu entendo, né, que quando você está falando de milhões, isso se transforma num valor, em termos absolutos, representativo, e pode ser também demora muito mais o processo e você pode perder oportunidades que são importantes e muito benéficas para a nossa sociedade. E é isso. Estou fazendo parte aqui desse grupo com maior honra, com maior prazer. Estou vendo aí os avanços nas várias frentes e a gente realmente acredita que é com esse tipo de atuação que a gente vai conseguir chegar lá. E aí queria agradecer Zé Marcelo, o Oscar, a GV, Eduardo, Alines, né? Agora é a dupla dinâmica, né? Aline e Aline. E realmente por estarem aí entregando para o nosso setor uma contribuição tão valiosa. E é isso, gente. Obrigada, Paula. Queria agora convidar o JP, da BCR. Muito bem. Oi, gente. Tudo bem? Senti, não sei se foi de propósito, uma certa divisão de gênero aqui nessa composição da mesa, né? Mas tudo bem. Não seja... Sem querer. Eu percebi naturalmente, mas faz um pouco da graça da gente ter esses momentos espontâneos. Muito bem. Primeiro, queria agradecer e parabenizar o GIF e a FGV Direito pela publicação e por todo esse consolidado. Vai ser super útil para a gente, para poder trabalhar o tema do ITCMD. A BCR, para aqueles que não conhecem, é uma organização que, por essência, trabalha do lado da receita das organizações. Acho que, do ponto de vista da despesa, o terceiro setor já é muito bem desenvolvido, ou seja, a gente sabe gastar bem e gastar gerando impacto na vida das pessoas, transformando a sociedade. Mas nós, de fato, precisamos ter um pensamento estratégico daquilo que é a receita das organizações da sociedade civil. Se nós buscamos, se nós trabalhamos para ter uma democracia forte, para construir uma democracia forte, é fundamental, é essencial que nós tenhamos também uma sociedade civil organizada forte. É um pressuposto da democracia existir a sociedade civil forte. E sociedade civil forte, combativa, atuante, independente, pressupõe ela ser financiada principalmente por quem acredita nela. A sociedade civil independente, forte e contribuindo para uma democracia forte também, precisa ser apoiada com geração de recursos por quem acredita na causa das organizações da sociedade civil. Esse é um princípio que a BCR trabalha com muita ênfase, com a capacidade das organizações serem financeiramente independentes. Nós precisamos ter e trabalhamos para ter uma sociedade civil onde as nossas organizações sejam financeiramente e economicamente independentes e que, portanto, tenham mais legitimidade e capacidade de incidir para fazer uma sociedade civil melhor para todo mundo e uma democracia melhor para todo mundo. Do ponto de vista da receita das organizações,
de forma geral, o modelo mundial, e também no Brasil, pressupõe que as organizações se financiam principalmente por doações. Não é exclusivo, não é a única fonte de receita, mas é a fonte de receita principal das organizações da sociedade civil no mundo inteiro. E mesmo num mundo em transformação, que é o que a gente vive, essa realidade não se altera. Nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, onde existe uma sociedade civil mais independente, mais livre e mais forte, ela é financiada por quem acredita nas causas dessas organizações e doa para fazer com que elas se efetivem. E o melhor recurso que uma organização pode ter é o recurso da doação, é o recurso voluntário de quem acredita no impacto que eu quero trazer para a sociedade. Nesse sentido, nada mais absurdo do que a gente taxar a doação para o bem comum. Nada mais equivocado que, num ambiente onde a gente queira fortalecer a democracia, as doações para a sociedade civil sejam taxadas e penalizadas em relação a isso. Nesse sentido, e, portanto, a ABCR, como uma organização que trabalha pelo lado das receitas e procura fazer com que as organizações sejam estratégicas do ponto de vista das suas receitas, tem atuado em parceria com o GIF, em parceria dentro, como parte dessa frente do ITCMD, para garantir ou para trabalhar que o ITCMD para organizações da sociedade civil seja zerado. E a gente está, né, pasmem, todos, a gente está num momento, numa situação onde o risco é maior para que ocorra o contrário. Existe um projeto de lei, aliás, um projeto de resolução do Senado, de um senador do Ceará, que dobra a alíquota máxima do ITCMD, de 8% para 16%. E que a gente está trabalhando, como instituição que tem promovido o tema, para evitar que isso aconteça, não só para zerar o ITCMD, do ponto de vista do que é ideal, do ponto de vista do que a gente acredita e do ponto de vista do que é a capacidade da ABCR, para nós vamos trabalhar em Brasília para zerar o ITCMD para organizações da sociedade civil. Estudando as opções que a GV, que o GIF, por meio dessa publicação, agora nos colocam. Seja um projeto de resolução do Senado, a gente, inclusive, já encaminhou um estudo para a consultoria legislativa do Senado sobre isso, seja por meio de uma lei que vá criar a equivalência do ITCMD à isenção do imposto de renda, ou, eventualmente, seja por meio de uma proposta de emenda constitucional. De certa forma, o momento é bom, porque a gente está discutindo no Brasil a reforma tributária. E esse é um tema que a gente pode incidir politicamente dentro do contexto da reforma tributária. Então, a ABCR, apoiada por uma série de organizações da sociedade civil, por parceiros que estão nos financiando nesse trabalho, tem ido a Brasília, tem compartilhado com o GIF, tem compartilhado dentro dessa frente ampla, e a ideia é que a gente faça isso tudo conjuntamente, tem trabalhado em Brasília para incidir junto aos atores políticos e partidários na reforma tributária ou fora dela, para que a gente consiga, em curto período de tempo, zerar o ITCMD para o setor como um todo, zerar o ITCMD de Brasília para o país, né? É algo que a gente precisa fazer acontecer, é algo que é fundamental para o desenvolvimento do setor e é algo que é fundamental para que a gente tenha cada vez mais as pessoas entendendo que a sociedade civil se financia pela sociedade civil e não pelo governo ou por poucas empresas. E a gente estimular a doação, e ao invés de taxar a doação, é parte dessa estrutura para fazer a diferença no país. Obrigado. Obrigada, JP. Queria convidar o Carlos Augusto. Ele é diretor de arrecadação, cobrança e recuperação de dívidas da Secretaria de Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Obrigada, Carlos. Olá, boa noite. Primeiro, queria cumprimentá-los. Para mim é uma honra representar a Secretaria da Fazenda aqui na Fundação Getúlio Vargas. Tá? Gostaria também de parabenizar aí o estudo, o trabalho que está sendo feito aí, com a coordenação aí do Eduardo Panúzio, das Alines, certo? E realmente é um trabalho muito bem feito. Eu dei uma checada em alguns números internos e realmente vocês chegaram em um trabalho muito caprichado. Assim, a gente percebe que tem um esforço aí bastante louvável aí por parte de vocês, então de parabéns. Bom, antes de falar um pouco sobre a proposta, né, eu gostaria de falar um pouco de que, no início, agora, eu estou na diretoria faz 3 meses e
várias iniciativas internas já, tá? Porque a iniciativa interna, ela é uma coisa que às vezes tem ideias maravilhosas, mas colocar em prática, chegar na legislação não é uma coisa tão simples, né? E existiam várias ideias fantásticas para o ITCMD, tá? Eu vou falando de uma forma mais ampla, tá? Não pensando só em organizações sociais. Mas o ITCMD ele é um imposto que ele está no estado de São Paulo muito burocrático, tá? É um processo, se ele vier decorrente de processo judicial, a burocracia é gigantesca. Isso ocupa muito tempo, não só dos contribuintes, que já, vamos lá, né? Às vezes não estão na fase mais feliz da vida deles, né? É sempre uma situação delicada trabalhar com o ITCMD, mas por outro lado também para os próprios auditores, porque a burocracia ela acaba gastando um tempo que deveria estar sendo aplicado em algo mais relevante, certo? Então, condensando essas ideias, tá? E lá nós temos uma equipe técnica realmente de primeira linha, tá? Nós temos tinha lá um pacote, vamos chamar um pacote de ideias que foi batizado de plano de desburocratização de ITCMD, tá? A ideia desse pacote é, primeiro, desburocratizar, deixar a declaração, todo o processo muito mais ágil, começar a usar cruzamento de dados com órgãos externos, tá? Fazer algumas parcerias, né? Desenvolvimento de alguns sistemas também para que isso seja muito mais célere. E também no pacote entram algumas alterações aí para adaptar ao CPC. Também tem algumas brechas aí jurídicas também que também às vezes são usadas aí para planejamento tributário, né? Então, na verdade, ele é um pacote e esse pacote ele inclui alterações em portarias, no decreto e na própria lei, tá, do ITCMD, né? Então isso está um estudo praticamente pronto, tá? Ele está quase no forno para levar ao governo. Mas e o timing foi perfeito. No que a gente estava trabalhando em cima disso, teve uma reunião recente agora, porque como foi a Dora que comentou que já desde 2013 já tem então realmente está de parabéns aí pelo empenho, pela insistência, né? Porque realmente quando assim, tem uma missão assim tão nobre, vale a pena insistir, né? Então tá de parabéns. Nisso, bom, se é o plano de desburocratização do ITCMD, isso que está sendo proposto é exatamente o que nós queremos atingir, certo? Nós queremos atingir, então, uma coisa, não só com o ITCMD, o IPVA também a gente trabalha no Estado e o ICMS, mas nós temos que começar a tirar o controle burocrático para um controle pós, tá? Então, para isso, nós montamos lá agora, recentemente, um núcleo de inteligência dentro da diretoria para começar a aplicar os conceitos de data science, para a gente poder fazer um controle pós e começar a tentar identificar quem que está fora da curva, quem que está chamando a atenção, e deixar o cadastro para que aqueles 99% querem trabalhar direitinho, que estão querendo fazer ainda mais a organização social, né, que tem uma atividade tão nobre, possam poder ter uma facilidade sem enfrentar aquela máquina burocrática do Estado, certo? Então, realmente, isso é linha, não é só para o ITCMD, nós estamos pensando em todas as esferas dos tributos, tá? Então, com isso, vamos colocar agora no plano de desburocratização do ITCMD, tá? E aí, é claro que nós ainda estamos fechando o estudo, eu estou aproveitando aqui a oportunidade. É claro que pode ser que alguma coisinha ou outra ainda seja modificada, mas a intenção é que essa revisão anual, esse cadastramento anual, ela não tem o mínimo sentido, na minha opinião, tá? E na opinião da equipe, tá? Não tem o mínimo sentido. Então, a ideia é que, feito o primeiro credenciamento, tá? Só vai sair se ou for
descoberto posteriormente que não era uma organização social, era para outra coisa, ou se ela deixar finalizar suas atividades, coisas desse tipo, mas não ficar comprovando todo ano, tomando tempo tanto de uma atividade que não é fim, né, da instituição, quanto do próprio fisco, né? Não tem muito sentido. E com essas, então, o que mais está proposto? Declaração anual, a declaração de doações, né? É nisso que a gente vai trabalhar, são os dados que nós vamos trabalhar, e vamos ver se aquilo tem sentido, tá? Trabalhando com técnicas de data science. Por fim, também, o que mais que tinha sido proposto? A gente está com a questão que São Paulo já existe a isenção para entidades de direitos humanos, meio ambiente e cultural, exatamente, cultura, tá? E então, assim, aí já é um nível de decreto, tá? Isso aí a gente vai ter que sentar e conversar com o governo, né? Mas já existe uma isenção mais ampla, né? E, enfim, então o TCMD é isso. A gente quer desburocratizar, a gente está com isso, temos que finalizar esse pacote, porque o que acontece sempre é o medo, a burocracia existe porque a gente sabe, nós estamos no Brasil, né? E sempre tem alguém pensando em como burlar um caminho alguma coisa que se abre. Assim, um exemplo que eu dou, IPVA. IPVA, nós temos a isenção de IPVA para deficientes físicos, né? E hoje virou um grande mercado, assim. Eu acho que todo mundo está ciente disso. Nós temos aí a ideia do legislador lá atrás era que um deficiente físico que precisasse de um carro maior, ele pudesse guardar a sua cadeira, ou alguém que não tivesse condição de comprar um carro automático pudesse usar essa isenção, né? E hoje virou um grande mercado. A cada 6 veículos emplacados, um já é uma isenção. Nós estamos com uma população nunca esteve tão doente. E, assim, quando a gente vai vendo atletas olímpicos, porque todo mundo tem um joelho... todo atleta de alto rendimento tem um joelho lesionado, exatamente, né? Então, esse sempre é o problema da gente querer fazer, né, ter intenção de querer fazer o bem e alguém se aproveitar. Mas, nesse caso aqui, eu acho que está tranquilo, tá? A gente vai ter que finalizar esse estudo, tá? Para não me alongar muito aqui. E, enfim, o ITCMD é um imposto baixo, tá? Aqui no Brasil, tá? Alguns países que não têm ITCMD talvez estejam no imposto de renda, porque alguns países aplicam dentro do imposto de renda, né? E eu não sei, ali alguém falou que talvez seja uma desculpa, né, o ITCMD. Eu acho que passando isso, tá? Eu acho que tem outros, talvez maiores desafios aí que vocês vão enfrentar, porque existe realmente uma cultura aqui no Brasil e infelizmente nós estamos numa época de fake news também. Eu acho que a cultura está apanhando muito nisso, pelo que eu estou visto aí, né? Tá? Mas, assim, do que depender da equipe técnica da Secretaria da Fazenda, nós estamos estudando, nós queremos facilitar isso. Não tem sentido, não tem o mínimo sentido essa burocracia toda, tá? E para finalizar, a gente tem me fugiu um dado, eu não quero dar um dado errado aqui, tá? Mas, enfim, eu acho que é isso. Então, de parabéns, nós estamos na... Obrigada, Carlos. Muito bom. Valeu. Muito obrigada pela disponibilidade. A gente fica à disposição para apoiar nesses próximos meses, durante a elaboração do trabalho de vocês, para ir aperfeiçoando as propostas e a gente conseguir ver uma mudança. Então, para fechar, João Rezende, chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elô. Bom, obrigado, Aline. Boa noite a todos e a todas. Bom, como a Aline já adiantou, sou assessor parlamentar da deputada estadual Marina Elô. Na verdade, estou aqui mais a representando do que em nome próprio, né? Em nome do Zé Marcelo, agradeço, em nome do GIF, agradeço ao Zé Marcelo pelo convite. Eu imagino que o convite à deputada Marina Elô para que ela estivesse aqui deve ter surgido quase que naturalmente, na hora que vocês pensaram em olhar quais deputados estaduais era possível manter algum diálogo. Enfim, acho que a pauta dela e a forma como ela trabalha tem tudo a ver com a iniciativa, com essa proposta. E muito provavelmente por isso que chegou o convite a ela. Então, peço desculpas em nome dela por ela não estar aqui.
enfim, acho que a vida dos deputados tem muitas agendas, muitas coisas acontecendo, mas apesar dela não estar aqui, eu fiz questão de vir, porque a pauta é importante, porque a pauta é importante para as organizações e é importante para nós no mandato também. É importante basicamente por dois motivos que eu queria dizer. Enfim, vim aqui muito mais para escutar do que para falar. Acho que os especialistas todos aqui que estão falando engrandecem muito mais, mas eu queria só apontar duas coisinhas. Essa discussão é importante para a gente no mandato pela forma como a Marina enxerga a política e, enfim, a trajetória dela, a trajetória por onde ela já passou antes de chegar a ser deputada estadual. Essa participação, ela enxerga a necessidade da participação da sociedade civil na política e essa interação que é necessária que o poder público tenha com a sociedade. Então, facilitar essa participação, facilitar isso via contribuição via doação para as organizações tem muito sentido. Então, está alinhado com o que a gente imagina. E um segundo ponto que é muito interessante, e aí eu agradeço aos pesquisadores, Eduardo, Aline e Aline, que coordenaram a pesquisa, a forma como a gente pretende, como ela pretende fazer a atuação política dela, que está virando quase que um mantra de tanto que ela repete isso, que é a política pública baseada em evidências. Então, é muito gratificante a gente poder participar, vir num evento com tantas evidências assim que nos motivem a olhar para um ponto e ver que tem fundamento justamente aquilo que a gente está buscando. Então, a gente não vai fazer isso só porque existe algum interesse político por detrás, enfim, mas existe muito estudo, existe evidência para aquilo que está sendo discutido. Então, isso está bastante alinhado com a forma como a gente imagina fazer política. Então, agradeço aos pesquisadores que fizeram todo esse levantamento. E, enfim, só para finalizar mesmo, colocar o mandato da deputada Marina Elô à disposição do GIF, pessoal da GV, dos demais atores aqui envolvidos. Enfim, estamos lá à disposição para continuar nessa jornada aí, que, sem dúvida, são poucas as coisas que os deputados estaduais e que a Alesp conseguem fazer, e essa é uma delas. Então, vamos lá. Obrigada. Por favor, não esqueçam. Obrigado. Obrigada, João. Queria abrir para alguns comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma questão? Não? Então, eu queria convidar, a gente vai ter um coquetel agora, e com a distribuição dos livros, e estimular a todos para que, nesse coquetel, possam se conhecer e perguntar o que podem fazer para auxiliar na implementação das propostas que a gente está apresentando hoje. Não, obrigada. Não, era só para fazer um fechamento. Se ninguém quiser pedir a fala, eu queria muito... Não, é um agradecimento, na verdade. Agradecer vocês, agradecer os pesquisadores da GV. Esse processo, a gente reviu o texto tantas vezes e voltava. A gente teve todo um cuidado de pensar uma publicação que fosse uma publicação que chegasse, num público mais amplo. Então, repensar a linguagem, explicar alguns conceitos que são óbvios para quem é do direito, mas que é importante que as organizações conheçam, entendam, e que não é tão óbvio assim para quem está de fora. Então, agradecer muito toda a disponibilidade de vocês nesse tempo todo. Agradecer todas as pessoas que ajudaram a gente, enfim, também a Aline, Eduardo, e também as pessoas, a equipe do GIF, que tiveram aí, que estão ainda com a gente executando o projeto. Agradecer a equipe do GIF em nome da Ana, que trabalha com a gente na área de advocacy, e que também foi fundamental, tem sido fundamental nesses anos. Agradecer todos os parceiros que estão aqui, em nome aqui da Dora, da Paula e do JP, mas que são tantas outras organizações. Agradecer os nossos financiadores, a União Europeia, o Instituto CIA, a Fundação Lehman e o ICE e o Instituto Arapiaú, especialmente também em nome da Célia, que está aqui hoje, que não é, enfim, mais do que uma financiadora, é uma parceira que a gente tem conversado, que a gente pensa junto, estratégias. Acho que é o melhor tipo de parceria que a gente pode estabelecer. E agradecer quem, enfim,
a gente fez um convite amplo aí para os parlamentares, né? Buscamos parlamentares que estivessem atuando e junto com a causa, né, do terceiro setor, que tem proximidade. Infelizmente, é isso, a agenda de parlamentar é algo, né, sempre muito difícil, mas agradecer, então, João, por estar aqui em nome da Marina. A gente tem feito essa conversa não só com parlamentares daqui do Estado, da Alesp, mas também no nível federal, como bem disse o JP, que a gente tem feito essa discussão também no Congresso Nacional, mas também a gente teve uma interface muito bacana, né, como o Carlos adiantou na conversa que a gente fez com a Secretaria da Fazenda. Então, também agradecer, a gente foi muito bem recebido pelo vice-governador Rodrigo Garcia, pelo Milton Santos, né, pelo Gustavo Lei, e agradecer também a Secretaria da Fazenda do Estado, em seu nome aqui, Carlos, e agradecer a todos e todas que vieram nessa segunda-feira. Recente a gente estava falando dos fundos, né, Paula, que aquela reunião em Brasília, que eu falei, Paula, a gente não comemorou ainda a aprovação da lei dos fundos. Acho que a gente ainda tem uma longa caminhada aqui a trilhar, mas acho que quando a gente coloca, né, mais um tijolinho nessa construção, é sempre importante a gente... É muito bom estar perto de quem ajuda a gente nessa caminhada, mas também é muito bom, eu acho, que a gente celebrar o encontro e mais essa pecinha nesse quebra-cabeça. Então, obrigada.